Bom dia, crianças do segundo ano, bom dia às famílias que já se organizaram, que já organizaram seus filhos para assistir a aula, né? Hoje é aula de ciências, né? Hoje, segunda-feira, vamos começar mais uma semana com as bênçãos de Deus, pedindo que a nossa semana seja abençoada. Hoje nós teremos a nossa aula de ciências, né? Do segundo ano, hoje 4 de outubro de 2021. Aqui comigo a professora Soledade Oliveira, e o nosso conteúdo de hoje é produtos naturais e industrializados. Então, mais uma vez, bom dia e vamos à aula, não é isso? O que nós vamos aprender hoje? Qual a habilidade a ser desenvolvida nessa aula de hoje? A habilidade é diferenciar produtos naturais e industrializados. Nós vamos focar mais nessa parte de alimentação, que é a parte que eu acredito que seja a mais importante para nós, principalmente crianças, né? Então, nós vamos falar hoje de produtos naturais e produtos industrializados. Como eu já falei, a gente vai falar mais na área de alimentação, que é a área mais importante para o nosso desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento das crianças, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre alimentos naturais. Muitas vezes a gente se alimenta de forma rápida, a gente sacia a nossa fome, né? A gente está sentindo um pouquinho de fome, vai ali e come alguma coisa que encontra que possa ser feita mais rapidamente e termina se alimentando de forma inadequada, né? Da forma mais, digamos assim, mais inadequada mesmo, né? Então a gente vai aprender o quê? A diferenciar o que é um produto natural de um produto industrializado. Quais os produtos que são mais benéficos para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento do nosso corpo. Os alimentos naturais, crianças, são retirados de partes das plantas ou de animais. Esses são os alimentos naturais. Ou seja, esses alimentos são as gorduras, as frutas, os legumes, as carnes, os peixes e as aves. E eles são retirados diretamente da natureza. Por isso que são chamados de produtos naturais. Como eu falei, hoje a gente vai estar falando de produtos naturais mais voltado para a nossa alimentação. Aí aqui tem alguns exemplos, ó. Temos peixes, temos carnes, né? Carne bovina, carne suína, que é o que? Carne suína, carne de porco, né? Aí nós temos algumas leguminosas aí, temos frutas, temos castanhas, nozes, como exemplo de alimentos naturais, que, como eu falei, são retirados de partes das plantas ou que são oriundos dos animais. Esse tipo de alimento que eu falei, ou seja, o alimento natural que são retirados das plantas, de partes das plantas ou dos animais, que são as frutas, as carnes, eles são chamados de alimento in natura e são os mais, o que, crianças? São os mais saudáveis, isso mesmo, são os que ao ingerirmos vai dar uma qualidade melhor para o nosso organismo, né? Vai ajudar melhor no nosso desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento e no crescimento das crianças. Aí nós temos também uma variedade bem grande de produtos in natura. Nós temos alface, acelga, pimentão, repolho,
milho, né? Então, isso aí são alimentos in natura ou alimentos naturais, aqueles que são mais favoráveis para o nosso organismo, para a nossa saúde. Muitos alimentos, crianças, que são retirados da natureza, até chegar à nossa mesa, né, a mesa da população, eles necessitam passar por algum processo de trituração, separação de resíduos, retirando alguma sujeira dos alimentos para comercialização. Ou seja, eles continuam sendo natural, eles continuam sendo produtos natural, porém, eles passaram por um processo que a gente chama de um processo, passaram por minimamente por um processo, entendeu? Eles passaram por um processo só de separação, digamos assim, de limpeza dos grãos, que é o caso do, eu vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo, o arroz. Até chegar à nossa mesa, o arroz passa por um processo de trituração e separação de resíduo, né? Porque o arroz, quando ele vem na sua forma mais natural, ele é revertido por uma casquinha. Então, quando a gente compra ele lá no supermercado, ele já está separado, né? Ele já tem passado por um processo que a gente chama de um processo mínimo, digamos assim, mas que ele continua de forma natural. Aí temos também o feijão, a soja, o milho, por exemplo, que a gente às vezes compra ele de forma in natura, né? E aí na nossa casa a gente cozinha e come de forma que ele ainda é um produto natural. Quando ele passa por esse processo, por algum processo de transformação para chegar à nossa mesa, como o fubá para fazer o cuscuz, aí ele já passou por um processo. Só que é um processo mínimo, né? É um processo de trituração do grão para transformar o grão em uma massa, né? Em um floco para poder chegar ao supermercado e a gente comprar e trazer para a nossa casa. Daí a gente transforma essa massa, né, esse fubá, em bolo, em cuscuz, mas a gente continua ingerindo um produto ainda natural, mesmo tendo passado por esse processo que é um processo que ainda não favoreceu muita transformação. Tá certo? Então, esses alimentos que são retirados da natureza, até chegar à nossa mesa, eles necessitam passar por esse processo para poder serem comercializados, tá bom? Aí tá aqui o exemplo do feijão. Outros exemplos aqui desses produtos que eu falei, que já passaram por algum processo de transformação, mas não é um processo tão agressivo, tão transformador. Nós temos o leite, né? Que quando a gente compra no supermercado, ele já foi pasteurizado, ele passou por esse processo de pasteurização. O arroz, como eu falei, o feijão, a farinha de mandioca, né? Para chegar à nossa mesa como farinha, ela foi transformada ela já passou por um processo, que até nós falamos da mandioca na aula anterior, quando a gente falou de matéria-prima, né? Aí temos o fubá de milho, os sucos sem adição de açúcares ou conservantes e as frutas secas. São exemplos de alimentos naturais que, embora tenham passado por algum tipo de processo para serem comercializados, a gente ainda considera como sendo um produto natural. Aí nós temos alguns exemplos aí, ó, na ilustração. Nós temos a farinha que já foi transformada do milho, nós temos o próprio milho, né? Nós temos algumas frutas secas, que, como eu falei,
embora tenham passado por algum processo já de transformação, eles ainda continuam de forma mais natural. Agora nós vamos realmente falar de alimentos industrializados, ou seja, nós falamos até agora de produtos naturais. E o que a gente está querendo, crianças? A gente está querendo que vocês saibam diferenciar, que vocês saibam qual a diferença de alimentos naturais para alimentos industrializados. Agora nós falamos de alimentos naturais e agora vamos aprender um pouco, vamos recordar um pouco sobre alimentos industrializados. Olha só, com o avanço da tecnologia, as indústrias estão cada vez mais apostando em alimentos processados. Por que essa necessidade? Porque a indústria, né, o consumo dos alimentos aumentaram muito. A indústria, com essa demanda, com essa necessidade de produzir cada vez mais, né, estão apostando em tecnologias que transformem os produtos naturais em produtos industrializados, que favorecem, crianças, a durabilidade do produto. Um produto natural que é perecível, ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, ó, a banana. A banana é um alimento, é uma fruta natural, totalmente natural, a banana, a própria banana. Aí o supermercado, né, as indústrias que compram em grandes quantidades, precisam transformar para ter uma durabilidade maior, né? Eles precisam transformar essas bananas em alguma coisa que possa ter maior durabilidade, que ao invés de durar uma semana, dure 5 anos. E aí eles transformam a banana em, digamos, doces, aqueles doces que a gente compra enlatado. A banana, que era um produto natural, passou por um processo, né, bem transformador na indústria, né, virou um doce de banana colocado dentro de uma latinha, né, ou de um pacote, mas ali ele foi transformado pela indústria para ser comercializado e para ter uma durabilidade maior. Então foi por isso, aqui ó, que com o avanço da tecnologia, as indústrias passaram a fazer esse processo de transformação de produtos naturais em produtos industrializados, com o intuito de ter uma durabilidade maior para poder vender o produto. Esses são alimentos fabricados com adição de substâncias à base de corantes, conservantes, estabilizantes, entre outras coisas, né, que dão cor e sabor aos alimentos para torná-los mais atrativos e duradouros. Olha aí, como eu falei antes, esses alimentos, né, citando o exemplo da banana, que foi transformada em doce para ter maior durabilidade, ele passou por esse processo também de adição de alguma substância para favorecer, para contribuir que esse produto tenha uma durabilidade maior. Ficar mais tempo no supermercado sem estragar e você comprar para consumir. Entre outras coisas também, a indústria apostou nesse processo para tornar o produto mais atrativo. Então, acrescenta-se algum tipo de conservantes ou de corantes ou de alguma coisa que dê ainda, que torne o sabor do alimento ainda melhor, tornando assim o alimento mais saboroso e mais atrativo para o consumo. Então, a gente tende a querer consumir cada vez mais alimentos industrializados. Porém, é necessário que a gente tenha consciência, que a gente saiba que quanto mais natural for o produto, melhor e maior
é a contribuição que nós temos de benefício para o nosso organismo. Como eu já falei, principalmente para as crianças que estão em processo de desenvolvimento. Então é muito importante que desde cedo a gente aprenda a se alimentar de forma correta, procurando se alimentar sempre com alimentos o mais natural possível, embora a indústria coloque no mercado muitos alimentos que são atrativos, tanto pelo formato, pela cor, como pelo sabor. Um exemplo bem prático é que hoje em dia as crianças, não só as crianças, estou falando de crianças para poder chamar a atenção de vocês que são ainda crianças e que precisam ter essas informações, que entre você tomar um suco de fruta e o refrigerante, a maioria das vezes as crianças vão querer tomar o refrigerante. Então é preciso ter essa consciência desde já de que se você for perguntado qual é o alimento, qual desses dois é o melhor para a sua saúde, você precisa ter a consciência e ter esse conhecimento de que o melhor para a sua saúde é o produto mais natural, é o produto da sua forma mais natural, certo? Então, ou a fruta ou o suco da fruta. Refrigerante, raríssimas vezes você troque essa opção de fruta e de suco por algum refrigerante, tá bom? Não cedam aos encantos dos produtos industrializados. Aí aqui, olha só que colorido nós temos aí, ó. Essas gelatinas aí que as crianças adoram, né? Porque além do sabor, tem a cor como atração. Chamamos esses alimentos de alimentos processados ou alimentos industrializados. Alguns exemplos aqui de produtos processados ou industrializados são os produtos enlatados, como as sardinhas, né? Deixa eu ver aqui mais. Aqui tem ervilhas, milho, que aqui já não está mais na sua forma natural, está enlatado, então ele passou por um processo de transformação. Aquele milho, que tal qual o exemplo que eu falei da banana, para ter maior durabilidade, para ficar mais tempo no supermercado, ele foi transformado, passou de um produto natural, ganhou alguns conservantes, algumas substâncias para manter ele mais tempo dentro dessa latinha aqui, sem estragar. E aí você compra e consome, não está estragado, não está estragado, porém, entre comer o milho de forma cozido aqui, de forma mais artesanal, e comprar a latinha de milho no supermercado, tenha certeza que comer o milho na sua forma mais natural é o mais indicado e o mais saudável. Aí nós temos os produtos em conservas, que são as azeitonas. Aqui está novamente o milho, palmito, a sardinha. E aí eu pergunto mais uma vez, ó, se nós temos o peixe que foi pescado ali no rio, e nós temos a sardinha, aquela enlatadinha que foi comprada no supermercado, aí nós temos dois exemplos. Nós temos o exemplo do alimento de forma natural, na sua forma mais natural, nós temos o produto natural e nós temos o produto industrializado, certo? Sendo que o peixe que foi pescado no rio, no açude, é o produto natural. E aquele que já passou por um processo de transformação pela indústria e foi adicionado a ele alguns conservantes para poder se manter fresco por mais tempo enlatado, esse produto aí não é um produto natural, é um produto processado, é um produto industrializado.
Não é isso, crianças, que é nosso objetivo de hoje, é fazer esse reconhecimento do que são produtos naturais e produtos industrializados. Aí nós temos aqui os produtos defumados também, que são bastante atrativos, que são os salames, os presuntos, os apresuntados, né, os quitutes, que embora tenham o seu valor, nutricional, não chega a ter os nutrientes, as vitaminas e as proteínas que são necessários para o desenvolvimento e para a nossa boa saúde, né? Então, ao consumir esses alimentos, a gente tem que consumir de forma moderada, tá bom, crianças? Um exemplo, as linguiças, né, também entram aqui nos produtos industrializados, as salsichas, né, entram também como exemplos de produtos industrializados, que a gente, embora coma, né, sabendo que não tem os mesmos nutrientes que o nosso organismo precisa. Como eu falei no início da aula, às vezes sacia a nossa fome, porém não nos deixa bem alimentados. E aí, mais uma vez, eu repito que a gente precisa ter essa consciência e ter esse conhecimento do que são produtos naturais e produtos industrializados, para a gente poder ir fazendo as nossas melhores escolhas, tá bom? Entre comer o milho, saborear o milho e comer um petisco, por exemplo, qual você acha que você está se alimentando de forma mais adequada, de forma mais natural? É claro que é comer o milho, do que comer aquele petisco, aquele salgadinho que passou por um processo de industrialização e, embora tenha se tornado muito saboroso, muito apetitoso, sabemos que ali contém alguns produtos químicos, alguns corantes, algumas substâncias que foram adicionadas até para poder manter esse produto por mais tempo nas prateleiras dos supermercados. Falar de alimentação. De forma geral, muitos alimentos que consumimos são totalmente industrializados, com percentual pequeno de alimentos, ou seja, aquilo que eu já falei. Embora a gente se sinta alimentado, o percentual de nutrientes, de vitaminas e de proteínas que o nosso organismo precisa, que o nosso corpo precisa para se desenvolver de forma saudável, esses têm um percentual baixo, tem um percentual pequeno. Por quê? Por conta da alta adição de substâncias que são prejudiciais à nossa saúde e ao nosso organismo. Então, lembrando mais uma vez que de forma geral nós terminamos consumindo muito produtos industrializados. Por quê? Porque existe uma grande oferta desses produtos. Além de nos oferecer se tornar bastante atrativo, porque nos chama a atenção pela cor, nos chama a atenção pelo cheiro e principalmente pelo sabor. E a indústria faz isso de forma proposital. Atribui esses produtos, esses ingredientes ao produto, e que além de aumentar a durabilidade, aumenta o sabor, modifica a cor, para ser o quê? Para ser uma atração, para tornar o produto mais atrativo. E aí, mais uma vez eu falo, a gente precisa ter consciência e ter conhecimento do que é melhor para a nossa saúde, o que é melhor para o nosso organismo e fazer as melhores escolhas, tá bom, crianças? A gente precisa desenvolver essa consciência do que é saudável. Sabemos que a alimentação é algo assim muito importante para nós, porque
é através da alimentação que a gente tem saúde, principalmente. Esses produtos industrializados, eles são ultraprocessados, como no caso dos refrigerantes, dos biscoitos, das pizzas, dos temperos instantâneos e das margarinas. Eles devem ser consumidos, como eu já falei, com muita moderação, tá bom? Claro que uma vez ou outra a gente sente aquela vontade de tomar um refrigerante, né? Mas não consumam refrigerante todos os dias. Dê preferência ao produto, o que, crianças? Produtos naturais, tá bom? E se for consumir, consuma com moderação. Com moderação e principalmente com a consciência de que você está sabendo que está fazendo algo que não é legal para o seu organismo. E aí, com isso, você vai tentando fazer as modificações, né? As mudanças. A busca por uma alimentação cada vez mais natural está entrando com tudo na nossa rotina e na rotina de muita gente. Prefira os alimentos naturais e cuide da sua saúde. Aí é o recado, o principal recado de hoje. Nós acabamos de perceber as diferenças, nós acabamos de compreender que existe uma diferença muito grande de alimento natural, de produto natural para produto industrializado, que hoje a aula foi mais voltada para essa questão, para essa parte da alimentação. E aí a mensagem final da nossa aula é essa, é que hoje, né, a gente precisa buscar cada vez mais ter uma alimentação mais saudável, contribuindo assim o quê? Para a nossa para termos mais saúde, para termos um organismo mais saudável. Então, a mensagem de hoje é: prefira os alimentos mais naturais e cuide da sua saúde. Então é isso, a nossa aula de hoje está chegando ao fim e tchau e até a próxima aula. Próxima aula a gente continua com esse assunto. Estude, tire suas dúvidas com a sua professora ou com o seu professor. E na próxima aula a gente continua falando de produtos naturais e produtos industrializados. A gente fazer esse reconhecimento, tá bom, criança? Então, bom dia!